comunidade, seja muito bem-vindo ao Se Liga Feira. Eu sou Aninha Pinheiro e aqui a gente sempre conversa sobre cultura, arte, história e personalidades que se destacam em Feira de Santana. Hoje a nossa convidada é Cris Vacareza. A gente vai conversar sobre palavras, sentimento, reconstrução com ela, que é escritora, poeta, psicanalista e também radiologista odontológica. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Aninha. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui podendo bater esse papo. É isso aí. Cris que escreve, sobre ciência, sensibilidade, fala sobre a mulher, Constrói a literatura como espaço de escuta, reflexão, expressão, abordando temas como dor, memória, violência, Temas que são muito fortes. Então a gente vai conhecer aqui um pouquinho sobre essa escritora maravilhosa. Em que momento foi que uma radiologista odontológica resolveu virar escritora? Ou foi o contrário? Me conta aí como é que foi esse caminho. Ai, Aninha, assim, eu acho que todas as pessoas que têm uma tendência para escrita, elas começam a se descobrir escritoras, extraoficialmente, amadoras, a partir da adolescência. Acho que na adolescência, quem gosta de ler, gosta de escrever, começa a despertar essa coisa. E normalmente as pessoas começam pela poesia. Foi assim que eu comecei. Então, assim, diários, poesias, e fui registrando algumas coisas. E isso foi passando, Então, eu fui me dedicando, fiz odontologia, já 30 anos de formada. Então, aí fiz radiologia, e a radiologia sempre foi uma paixão. Gosto muito dessa parte de diagnóstico e me dediquei como carreira a isso. O tempo passou, a gente vai chegando numa fase de maior maturidade, e um dia eu mandei algumas poesias, fiz uma coletânea de poesias e mandei para uma editora para uma avaliação, e ela foi avaliada, aceita e tal. Então, resolvi lançar o meu primeiro livro, que foi Poesias Acidentais, que é uma coletânea de grande períodos diferentes da vida. Sim. E eu venho fazendo lado a lado essa coisa da carreira de radiologia associada à escrita. Em seguida a gente lançou o Inimputável, foi meu primeiro livro de ficção, e agora vamos pro terceiro livro, que é o segundo de ficção. Eu achei interessante você falar que começou pela poesia. Eu quando eu era mais nova, eu amava escrever poesia. Quando eu era menor, eu sonhava em ser escritora, Na minha cabeça eu ia ser escritora. E eu escrevia poesia. E sempre foi muito difícil pra mim escrever algo que fosse diferente disso, que não fosse rimado, que não trouxesse essa musicalidade que a poesia traz, E eu realmente, assim, até hoje pra mim é muito difícil escrever fora desse contexto. Quando eu vou escrever, acaba sempre, mesmo que sem querer, sendo esse lugar da poesia, Eu sou apaixonada por poesia. E eu achei muito legal você falar, As pessoas geralmente começam ali pela poesia. Eu falei, será que se eu tivesse investido, eu não tinha chegado lá? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que nunca é tarde. Olha aí, eu agora que comecei. Segundo, a poesia é a linguagem da alma. Eu acho que o corpo da gente fala muito através da poesia. Inclusive Freud, falando em psicanálise, Freud ele falava que se você não chora pelos olhos, você vai chorar por outra parte do corpo, Algumas pessoas têm problemas gastrointestinais, outras têm outras dores. Hoje a gente vê muita fibromialgia, outras dores emocionais. Sim. E a escrita, ela é também uma poesia. Então, quando você escreve, você tira do seu corpo, às vezes, uma dor que é emocional. Então, nunca é tarde, comece, só escreva. As pessoas me perguntam assim, Cris, o que a gente faz para começar a escrever? Gente, um caderno, uma caneta, e só registra. Se não gostou, depois rasga, sabe? Aquilo ali entre você e o papel, Mas escrever é maravilhoso e eu acho que sempre flui daí. É uma experiência única, E outra, a poesia hoje ela já não é mais como era naquela coisa clássica, ou neoclássica, ou daqueles dos mais academicistas. Assim, hoje a gente tem a poesia, inclusive a prosa poética, que hoje no Brasil é muito admirada, Então não há necessidade de ser toda aquela rima, toda aquela métrica como era antes, tão clássico. Hoje tem uma liberdade maior na escrita, É bem mais fácil isso. Quem sabe, Quem sabe ver uma escritora aí?
Vire, é muito bom. Então, esse momento que você se entendeu profissional foi quando você resolveu mesmo mandar pra editora e ter esse feedback. Aí você falou, então, acho que pode ser. Foi assim? Isso. Às vezes a gente fica esperando muito essa validação do outro. Eu, por muitos anos, eu escrevi um blog, que era Poesias Acidentais, né, que registrava textos, crônicas, poesias também. E eu não, assim, deixava lá publicado, mas nunca foi algo profissional. Sim. Só passou realmente a se tornar publicado. A gente considera um escritor quando a pessoa é publicada, né? Mas não, você escreve pela escritoterapia mesmo, pelo prazer de construir algo. Sim, né? sim. Então, de fato, eu realmente considerei o início dessa carreira, né, de escritora quando eu publiquei o primeiro livro. Mas a escrita sempre fez parte, sempre foi terapia. Com certeza. Recentemente, né, você tem essa obra que é Carolina Libertária e que ela teve uma recepção muito boa. Inclusive, a gente teve exemplares esgotados na Bienal, né, do livro da Bahia. Isso. Como foi que ele nasceu e como foi viver esse reconhecimento? Carolina Libertária, e assim como Inimputável também, meus livros de ficção, eles nascem de um incômodo. Normalmente, o Inimputável ele é um suspense psicológico. E Carolina Libertária, ele é um romance que vai falar de dor. Não é um romance leve. Para quem gosta daquela literatura de fantasia, de romance, sim, não indico. É mais para quem gosta de uma coisa mais densa. Porque Carolina, esse romance se passa na década de 60. Ele se passa todo no sertão, ali na boa parte dele no sertão. Entre Alagoas, Sergipe e Bahia, ali na beira do São Francisco. Próximo de onde aconteceu aquele acidente com o ator da Globo. Ali, então, bem ali naquela região. E, assim, naquela época, ela não existia nenhum tipo de estrutura, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E Carolina, ela viu a vulnerabilidade feminina na família dela ser muito posta à prova. E, assim, como não chegava, né, a justiça não chegava a nada, ela precisou tomar algumas escolhas e arcar com essas consequências. Então, é uma história de uma... Eu sempre digo isso, ela não é nem heroína, nem vilã. Ela é livre. E sendo livre, ela acaba libertando outros vulneráveis como ela. Como você falou, né? Essa protagonista, ela não é nem heroína, nem vilã. Mas ela é marcada, né? Pelas escolhas, pela violência também. Isso. Como foi pra você, assim, por que foi tão importante construir essa personagem? Aninha, essa personagem, ela nasceu na minha vida mais ou menos ali em 2020. Foi quando eu comecei a pensar ali na cidade, pensar ali no lugar. E a história veio da situação desafiadora que dá início à vida de Carolina. Ela nasce de uma violência. Eu costumo dizer que ela nasceu do lado errado do amor, infelizmente. E aí, mas como é tão pesado, a gente tinha que ser um lugar muito, muito erro, muito assim, muito difícil, né? Sim. E eu não imaginei que quando a gente fosse lançar, porque tem todo um processo, né, de você fazer, revisar e tal, Carolina fosse chegar num momento tão atual, infelizmente, onde tantas mulheres vêm sendo arrancadas da vida à força, né? Com certeza. E eu acho que é necessário a gente falar, embora não seja uma história de que a gente, né, se orgulhe de falar, é uma história triste, pesada. Sim. Eu acho que é preciso a gente começar a falar sobre isso. A vergonha precisa mudar de lado. Sim, com certeza. Eu acho muito importante, né? Não só pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que é porque nesse momento a gente consegue estar conseguindo debater mais sobre isso, mas essa violência ela sempre aconteceu, né? Isso. De formas muito diferentes. Mas eu acredito que falar sobre isso realmente é o ponto de partida para essa transformação, né? E que eu espero realmente que futuramente a gente possa falar de uma outra perspectiva, né? Sobre isso, que a gente consiga construir outras histórias, né? Porque essa realidade já vai ser um pouco mais distante. Isso. E na Bienal eu participei de uma mesa de conversa aqui e conversava com umas 2 outras autoras e a gente falava exatamente nisso. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Fora começar um debate, sim, a gente precisa educar essas próximas gerações de crianças que virão, né? Então, educar meninos e educar meninas. Sim. Então a gente precisa formar nessas mulheres, nessas mães educadoras que tenham uma visão de como vai ser isso no futuro, né?
em todos os sentidos. Com certeza. Então tudo começa pela educação. Com certeza. Nossa, eu falo bastante isso, né? Eu acredito muito que o poder de transformação, ele realmente... O ponto de partida é ali, na educação. E que a gente tem formas diferentes de educar, né? Sim. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso, é muito bom que a gente faça, né? Sim, de fato. Falando aqui um pouquinho sobre os temas, né? Novamente, do livro. A gente fala de abandono institucional, a gente fala de violência, de liberdade feminina. Acho que você já até trouxe um pouco dessa resposta para a minha pergunta, mas vou perguntar com ênfase novamente. O que você espera provocar no leitor? Reflexão. Eu acho que um dos papéis principais da literatura é trazer essa reflexão, né? Você tem essa coisa de sair um pouco das telas, que é algo que a gente tem transformado o nosso cérebro em algo muito acelerado. Os neurocientistas têm dito que até o nosso cérebro não está preparado para tantos frames por minuto, né? Como Sim. Existe no celular. Enfim, a gente tem que equilibrar um pouquinho mais a coisa e também passar a refletir um pouco mais sobre essa nossa realidade. A realidade feminina só, não a realidade da sociedade como um todo, né? Porque o que a gente quer é que a coisa vá melhorando e que fique bom para todo mundo, né? Sim, com certeza. Então eu espero que as pessoas leiam e reflitam, se coloquem na pele do outro, às vezes, porque assim, é uma situação que não acontece normalmente, mas que a gente precisa, poxa, mas e se fosse comigo? Eu acho que essa é uma coisa. E se fosse comigo? Se fosse você no lugar dele, o que você faria? Sim. É muito importante, né? Levar esse lugar de reflexão para os leitores. E você também falou sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é o lugar, assim, né? Das telas, né? Como um todo. E que ler já é contra a corrente, né? Pensando no universo que a gente vive hoje. Eu tenho conversado muito com os meus amigos recentemente sobre isso. Porque eu sou uma pessoa que, apesar de ter feito letras e de ser apaixonada por livros, eu sempre tive uma dificuldade nessa leitura constante, né? Por quê? Por que é tão difícil ler? Por que eu preciso demandar uma energia um pouco maior para isso, né? Mas também tem as redes sociais, né? As telas. E o quanto que isso influencia. Muitas vezes a gente vai para isso, né? A gente já está acostumado. E a nossa forma de absorver as coisas também muda, né? A gente fez uma campanha voltada também para o público infantil na Bienal, que é com a capivara Luma. Eu tenho um personagemzinho que eu acabei de criar, agora eu vou fazer uma historiazinha infantil, que é Luma e Malu. São duas capivaras gêmeas, uma é louca por livros e a outra é louca por telas. E aí a gente fez um livrinho, ontem eu li pro meu neto, ele amou. Aí eu tipo assim, a campanha da Luma é a seguinte: na hora de dormir, desacelera. Mais livros, menos telas. Então, a primeira historinha que se passa, tem todo o universo e tal, é uma campanha que eu queria estender para todo mundo, porque eu, nessa época de radiologista odontológica, eu estava muito focada no diagnóstico, inclusive expandindo os negócios, passou um tempo que eu não conseguia mais ler. E aí, ler, que foi uma atividade que sempre foi uma paixão para mim, começou a ser difícil, porque você desconcentra, qualquer coisinha tirava a sua atenção e tal, e o celular tocava, a gente parava e tal. Eu falei, não, vou voltar. Então tem uns 2 anos da pandemia pra cá que eu me coloquei isso como meta. E aí refiz esse hábito de ler. Então eu acho que é muito fácil. E como é que isso pode ser feito, implementado no dia a dia? Na hora de dormir, que é uma hora que o seu cérebro realmente necessita desacelerar, que você pegue ali 5 minutinhos e deixa o celular de lado e realmente comece a ler um livro. Sim. Ah, mas o livro é chato. Ótimo, você vai dormir com mais qualidade. Até que o cérebro consiga tomar isso como um hábito. Sim. Mas eu acho muito relevante que a gente pegue 5 minutinhos e comece a ler. Sim. Tudo bem que vai ter leitura que vai levar uma madrugada. Mas tem outras que nem tanto, mas eu concordo muito com você. E eu lembrei, inclusive, de um espetáculo que eu faço. O nome desse espetáculo é Aventura de Joca. E ele fala infantil, né? Infanto-juvenil. E ele fala justamente... Tem 2 crianças, né? Que são o centro ali desse espetáculo. Uma criança que ama brincar com seus brinquedos. Tem seu brinquedo favorito, inclusive. E a outra que é viciada em telas. E aí a gente tem toda uma discussão sobre isso. Porque é como se os brinquedos, eles fossem esquecidos. Então a gente leva justamente o diálogo para esse lugar, né? Dos brinquedos que foram esquecidos. E aí eles ficam presos no mundo esquecido. Sim. Então tem todo
essa narrativa, né, que é muito gostosa. Eu sou apaixonada por esse espetáculo. Mas que já tem alguns anos, né? Eu acho que tem 5 anos que a gente estreou. Porque a gente estreou ali na época da pandemia, inclusive. E foi virtualmente a nossa estreia. A gente estreou no YouTube, né? Depois que a gente conseguiu levar para as pessoas no presencial. E ainda assim, hoje é muito... faz muito parte do nosso dia a dia esse diálogo, né? E eu acho que agora em diante vai ser sempre precisando reforçar isso, né? Porque o contato com a tecnologia e as telas tem sido cada vez maior, né? Exatamente. E não pode prejudicar o aprendizado, né? Antes, fugindo um pouco do assunto, antes eu imaginava, quando a gente, no meu tempo, a história era só dos livros ali, você tinha que imaginar, né? Sim. Tudo como era Roma Antiga, como era a Grécia Antiga. Eu falei, gente, mas se um dia a pessoa tiver tudo isso... E engraçado, eu tenho um amigo que ele é neurocientista e ele estava me dizendo, pelos exames de imagem, que a gente sempre fala dessa questão de imagem, você sabe, agora a gente está observando que as regiões da imaginação dos cérebros das crianças estão ficando atrofiadas, porque elas não precisam mais imaginar. Tá tudo ali, dado. Ai, gente, mas que coisa interessante, né? Porque a gente pensa que vai construir algo e veja como a gente precisa voltar um pouco para esses primórdios da leitura e da imaginação. Com certeza. É a chave de tudo. A gente acaba perdendo muito, né? Se a gente não volta para esse lugar, né? Se a gente deixa ele passar, se a gente não agarra isso, a gente acaba perdendo muito, né? Vou voltar o nosso papinho ali pro livro, né? Lá. Pra esse livro maravilhoso que eu já tô curiosa pra ler, sabia? Não li, tá, ainda. Mas eu espero que logo mais eu tenha essa oportunidade de colocar ali, né, na minha lista de livros do ano. Porque eu espero ter vários livros esse ano lidos. Que bom. Existe algum momento nesse processo de escrita do Carolina Libertária, né? Que te marcou mais, né? No processo de escrita. Existe algum momento que foi mais marcante pra você? Existe. Carolina, ela tem um desafio. Eu não vou poder dar muito spoiler. Sem spoilers. Mas ela tem um desafio. Ela precisa fazer escolhas e toda escolha tem uma consequência. Então, a vida dela é muito pautada. Ao mesmo tempo em que ela se dedica por amor e por amar outras pessoas, ela tem que fazer essas escolhas, ela precisa arcar com as consequências. Mas ela vai ter uma rede de apoio, essa rede de apoio é muito legal. Assim. Sempre assim, mulheres, né? As mulheres, quando se unem, elas são imparáveis, né? Invencíveis. Então, é um livro que fala muito sobre mulher, fala muito sobre essa rede de mulheres. Eu sei que você vai fazer o lançamento dessa obra aqui em feira também, né? Conta pra gente onde é que vai ser, como vai ser, convida a galera. Eu já tô aqui querendo, eu tô ansiosa pra esse momento. Convidada. Vai ser, nós viemos inclusive de lá, estavam visitando o espaço e tal. Vai ser dia 29 de maio, às 18h30, é uma sexta-feira, lá na Biblioteca Municipal de Feira de Santana, que tá linda, linda, reformada. Estivemos lá, tem um espacinho infantil, achei a coisa mais fofa do mundo. Então vai ser lá, 18h30. Uma sexta-feira, e eu espero todos vocês. Vai ser uma alegria poder ver vocês lá. Ai, com certeza, eu já tô animada, porque eu preciso ter esse livro, preciso ter esse livro autografado. Então tem que ser nesse lançamento. Pois é, menina, eu tô terrível, que eu não tenho um livro pra presentear as pessoas. Não, mas isso é ótimo, né? Vendeu tudo, mulher. Mas tá chegando. Então, tem essa questão de você vai ver que ali tem uma onça, porque tem essa onça. Então, eu fui a Canindé, agora, antes do lançamento, antes da Bienal, né? Sim. Que a gente pesquisa muito. Eu li muitas amigas escritoras, li Ivane Rocha, li o próprio pessoal dos Sertões, li muito dessa obra de relatos de cangaço e tal, para poder chegar a um ambiente, né? Sim. E depois revisitar tudo isso foi fantástico. Nossa. Foi maravilhoso. Então a gente vai fazer a exibição desse filmezinho que a gente foi e tal. Que legal. Então a expectativa, ela tá altíssima pra esse momento, né? E Carolina tem uma playlist também. Tem uma playlist no Spotify que é pra ler ouvindo, que é pra você ficar bem imerso mesmo. Nossa, muito legal mesmo. É porque quando você lê, você vai ver que ele tem muito a ver com o ambiente da música. Sim. Carolina tem porque ela tem se chama Carolina. Não, quando você falou Carolina, a música já tava tocando aqui na minha cabeça, entendeu? Mas eu não quis falar, mas ela já tava aqui, eu falei, nossa, é incrível como a gente associa, né? Essa associação, ela tá presente, assim, na minha vida também, bastante. Esse nome, ele é nosso também, assim, né? É uma coisinha especial.
Você também falou bastante, né? Falou também sobre esse momento específico do livro, né? Que você trouxe, que te marcou bastante, que é o desafio que ela precisa passar e que isso também tem a ver com a rede de apoio que ela recebe de mulheres. E aí isso acabou puxando um gancho para minha próxima pergunta, que é sobre o projeto Mulheres que Falam por Nós, né? Você desenvolve esse projeto. E como é que surgiu essa iniciativa? Eu comecei a fazer parte, depois do lançamento de Poesias Acidentais, eu comecei a fazer parte de um projeto feminino que chama Escreva Garota. E com esse projeto a gente vai a vários eventos como bienais e tal, a gente põe um stand feminino, mulheres conversam, mulheres fazem aninhas, mulheres batem papo. E aí a gente começou a ter acesso a várias outras escritoras, porque a gente, na minha geração, eu fui aluna de Luiz Alberto, né? Eu costumo dizer que é um grande orgulho na minha vida. E ele introduz a gente à literatura dos clássicos, né? Então, Jorge Amado e José Luiz do Rego. E a gente leu muito homens na minha época. Depois a gente foi tendo acesso à escrita feminina, que Adélia Prado, Cora Coralina, Clarice Lispector, que traz uma outra visão. Sim. Porque as mulheres, elas são também competentes como os homens são, só que a gente tem aquela coisa da multitarefa, né? A gente tem o terceiro turno, a gente tem que ser mãe, tem que ser avó, tem que ser esposa, dona de casa. E assim, acho que a gente acaba tendo uma visão mais global. Então as mulheres, elas trazem muito esse sentimento. E aí, por que não trazer isso para o universo? Um dos episódios que a gente tem feito, que tem feito mais sucesso, foi o de Edith Gama Abreu, uma feirense que a maioria dos feirenses não sabe que foi a primeira mulher a fazer parte de uma academia de letras. Antes mesmo da Academia Brasileira aceitar mulheres, ela foi aceita pela Academia Baiana de Letras. E ela teve uma trajetória maravilhosa. Então, assim, a gente aqui em Feira não sabia disso. Aí eu falo também de Georgina Erisman, que fez o nosso hino. E várias outras mulheres e tal. Hoje é dia de gravação também, vou bastante falar. Que tudo. Eu fico pensando muito que Feira de Santana, ela é realmente cheia de pratas, né? Eu falo muito isso. Aqui em Feira de Santana a gente tem artistas maravilhosos em todos os quesitos, de todas as áreas. E quando você traz esses nomes, também me faz pensar que a gente sempre teve referências aqui mesmo na nossa cidade, né? E o quanto que é importante a gente falar sobre isso, porque realmente, às vezes a gente conhece o nome, né? Edith Gama, Georgina Erisman, a gente conhece esses nomes, mas a gente não conhece as histórias por trás desses nomes, né? Então é muito importante que a gente também reverencie, né? Esses nomes, conheça, se aprofunde. Eu gosto muito quando as referências, elas vêm próximas da gente, né? Eu costumo dizer que as minhas referências, né, naquilo que eu faço, são referências muito próximas, porque eu sinto que é palpável, é possível. Então, obviamente que a gente vai ter ídolos, né? Ter pessoas que a gente admira, que são mais distantes da gente. Mas quando eles são próximos, a gente entende a possibilidade como algo mais próximo da gente, né? É uma realidade mais palpável, exatamente. Não é? Eu gosto muito disso. Você já acabou falando um pouco sobre isso, da visibilidade à escrita feminina, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de fortalecer, né, essa visibilidade. Conta aí pra gente um pouquinho desse processo, né? A literatura feminina vem se desenvolvendo, sempre existiu, mas talvez não tivesse tido tanto espaço, né? Sim. E quando a gente começa a ler mulheres, né, a gente começa a dar voz a problemas que às vezes não são comumente abordados. A questão do cuidado, né? O cuidado ao idoso, o cuidado à criança. Hoje em dia a neurodivergência, ela vem tomando um grande espaço. Sim. E também tornando assim diferente a rotina de algumas mães. Sim, né? Porque sim. elas precisam se adequar a esse cuidado. Cuidar também às vezes do pai, né, mais idoso, de uma mãe. Então, a gente precisa também ter acesso a essa visão mais feminina da coisa, que acho que vai facilitar a educação, que é o que a gente precisa no futuro, fazer crianças observarem esse novo mundo, né, contemporâneo que a gente está vivendo. Antes a mamãe ficava em casa, trabalhava e tal, hoje a mamãe não tem mais como ficar em casa, a gente tem que fazer uma vida, né, em processo. A sociedade está mudando, às vezes quantas mães sozinhas elas sustentam e levam lá à frente, né, em famílias. Então, com certeza. A gente precisa construir um mundo também que é ter um pouco mais dessa visão feminina. É isso aí. Pra quem não conhece, né, seu trabalho, onde é que a gente pode acompanhar? Fala um pouquinho aí pra gente disso. Então, eu
nas redes sociais, eu tô no Instagram, @escritora Cris Vacareza, com underline no meio. Meus livros estão na Amazon, porque, gente, a escritora é independente. E essa escrita independente tem aumentado um pouco. Então, vocês se encontram todos eles na Amazon. Eles estão também na versão digital, em e-book. Exceto aí o Inimputável, que foi o anterior. E Carolina ainda não está, a versão física na Amazon, mas a digital já está disponível. Quem quiser ler antes do lançamento pode pegar lá no Kindle ou no ler no celular. E é isso. Esse Poesias Acidentais, né? Foi o primeiro, né? Poesias Acidentais. Pra quem gosta de poesias. É uma coletânea. Não é? É. Ai, muito obrigada, viu, Cris? Foi incrível poder conversar com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, que tem muita sensibilidade, né? Dá pra perceber pelo jeito que você fala. Eu espero poder estar no seu lançamento também e conseguir esse livro autografado para poder ler, viu? Eu fico muito feliz também, né? É muito bom saber que a gente está conseguindo ocupar espaços, né? Que são merecidos, né? Nossos. E eu acho que a escrita feminina, ela tem algo de muito especial. E eu fico muito feliz quando eu vejo que existem muitas mulheres escrevendo por aí, né? Então, espero que a gente se reencontre logo. Espero ler também os seus trabalhos, tá? E é isso, eu desejo muito sucesso pra você nessa caminhada. Aninha, muito obrigada, agradecer muito esse espaço e te pedir que não desista da escrita, porque é assim que a gente vai crescendo. E pense no quanto de coisa você tem de importante pra dizer. Então, deixa essa mensagem e escrevam e leiam, que é muito bom. É isso aí, muito obrigada. E você aí de casa, siga esse exemplo, também escreva, leia. E muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Semana que vem tem mais Se Liga Feira.